Noite, irmãos. Nós iremos dar sequência à nossa meditação no Evangelho de João, capítulo 14. Iremos iniciar hoje o capítulo 14. Nós estaremos meditando do versículo 1 ao versículo 11 desse capítulo. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 11. Nós estaremos fazendo da mesma forma como costumeiramente fazemos, né? Vamos lendo os versículos e conforme vamos lendo, vamos meditando. Eu gostaria de ler inicialmente dando uma certa ênfase, porque eu vou repetir novamente. Mas só para nós fazermos aqui uma introdução ao nosso estudo. Jesus começa o capítulo 14 dizendo assim aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Não turbe o vosso coração, não esteja preocupado, não esteja ansioso. Irmãos, doença do coração, né, que eu digo não ataque cardíaco, né? Talvez o ataque cardíaco seja até uma consequência de algumas doenças que afetam o coração, como ansiedade, preocupação, e assim, diversas outras doenças, a depressão e etc. Eu estava conversando recentemente com minha esposa, ela estava me informando que é a doença do século, né? As doenças que atacam fortemente a nossa geração, essa geração atual, são esse tipo de doença. Na minha época, quando a pessoa ficava ansiosa, para mim, eu não considerava como uma doença, né? Era algo normal, está ansioso, logo passa e está tudo certo. Mas hoje nós sabemos que tem pessoas que passam por tratamentos fortíssimos, tratamentos pesadíssimos para tratar uma ansiedade. Tem que estar ansiosa. Bom, no nosso estudo, a intenção não é fazer com que as pessoas parem os tratamentos contra a ansiedade. Não é essa a intenção. Na verdade, quem tem que falar para a pessoa parar o tratamento é o especialista. Mas no nosso estudo nós veremos que a palavra de Deus também nos mostra como podemos tratar a ansiedade, as preocupações do nosso coração, as coisas que afetam o nosso coração. Essas coisas também elas podem ser tratadas e a palavra de Deus nos mostra claramente isso. E nós não devemos, irmãos, tampar os olhos para isso. Pelo contrário, nós devemos considerar muito bem isso. Porque foram com essas palavras que Jesus confortou centenas de crentes nesses 2000 anos para cá. E em tribulações que nós poderíamos dizer assim, verdadeiras. Né? As nossas tribulações, às vezes, eu digo por mim, tá? Por vocês, eu não conheço exatamente a vida de todos, as dificuldades de todos, mas as nossas tribulações, comparado com o que algumas pessoas passam, são simples dores de cabeça. Com o que os irmãos em Cristo passaram nas perseguições que as igrejas sofreram desde o passado com os apóstolos até alguns tempos, até os dias de hoje, né? Nós sabemos que muitos cristãos verdadeiros espalhados pelo mundo, eles sofrem por causa do evangelho, sofrem por causa de algumas outras coisas, e que muitos deles são confortados e consolados, tratam os seus corações com essas promessas de Jesus. Então, por isso devemos considerá-las, devemos ter devida atenção a elas. Então, por que Jesus diz isso aqui no início do capítulo 14, né? Não se turbe o vosso coração. Jesus está dizendo, lembrando aos 11 discípulos. Judas já havia saído para trair Jesus e somente estavam os 11 ali com Jesus. E lembrando, irmãos, estes homens, eles, no início do ministério de Jesus Cristo, eles, quando foram chamados por Jesus, esses homens abandonaram, né? Deixaram os seus compromissos, deixaram os seus empregos, deixaram as suas famílias para seguir Jesus. Eles deixaram tudo o que tinham para seguir Jesus. E quando eles fizeram isso, eles estavam fazendo confiantes
né, que Jesus era o Messias, prometido de Deus, confiantes de que Jesus ia implantar o seu reino messiânico. Né? E se os irmãos atentarem, né, não exatamente aqui nesse evangelho, mas quando nós estávamos falando lá, quando Jesus lava os pés dos discípulos, isso no capítulo 13, né, bem recente, no início do capítulo 13, no outro evangelho, no evangelho de Mateus, se eu não estiver enganado, fala que eles estavam discutindo entre eles quem seria o maior nesse reino. A preocupação deles até então era quem seria o maior, né, no reino de Jesus Cristo. E Jesus dá um grande ensinamento aqui, dito somente no evangelho de João, sobre a humildade. Bom, só que esses discípulos, com essas expectativas, né, que tinham abandonado tudo para seguir Jesus por causa do seu reinado messiânico, eles começaram a ouvir de Jesus que ele deveria ser morto. Aqueles homens que até então, né, tiveram aquele momento de êxtase, de grande alegria, quando Jesus adentrou em Jerusalém, o que aconteceu? As pessoas estavam aclamando ele. As pessoas estavam aplaudindo ele. Então, ou seja, foi um momento de grande alegria. Provavelmente aqueles discípulos falaram assim, é agora que Jesus vai declarar o seu reino, vai reinar Jerusalém. Só que esse Jesus começou a falar sobre a sua morte, que era necessário que ele fosse. E nós vimos no capítulo anterior, capítulo 13, esse Jesus começou a falar a eles que alguém entre eles o trairia. Até então, talvez, somente, né, provavelmente, o apóstolo João sabia. Era a exceção, né, nós podemos ter certeza por causa do que ele afirma, que ele sabia quem é que ia trair, porque Jesus deu a dica a ele. Talvez também Pedro saberia quem é que ia trair, mas todos os outros não sabiam. E isso os preocupava. Quem vai trair Jesus e por que trairia Jesus? Não somente isso, mas Jesus falou que ia sair entre deles, que não estaria mais com eles. E que para onde ele ia, eles não podiam. Depois Jesus fala a Pedro insistindo, dizendo que ia para onde Jesus fosse, que ele até morreria por Jesus. Jesus falou que ele negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Então, irmãos, esses homens provavelmente estariam muito preocupados, muito, muito ansiosos por tudo que estava acontecendo naquele momento. Não era isso que eles esperavam. As coisas estavam totalmente adversas, contrárias às suas expectativas, contrárias aos planos que eles faziam. E aí Jesus diz aí, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Irmão, Jesus está dando uma ordem aqui àqueles discípulos, dizendo assim, não se turbe o vosso coração. Com essa ordem, nós podemos entender que Jesus está dizendo aqui que você, eu e você, aqueles discípulos, podem cuidar, né, do seu coração. Da seguinte forma, não deixar que ele se mantenha refém de uma doença, de uma ansiedade, de uma preocupação. Se Jesus está dizendo assim que nós não turbemos o nosso coração, que nós não fiquemos ansiosos ou preocupados, é porque nós conseguimos fazer isso. É porque isso é possível ser feito. É possível nós não andarmos aflitos, não andarmos preocupados, ansiosos. E para isso, Jesus diz, crede em Deus, credes também. Jesus dá aqui o remédio, que começa, né? Desde o primeiro versículo em diante. Jesus disse o que aqueles homens precisavam fazer. O que nós precisamos fazer. Nós precisamos crer em Jesus. E é interessante quando ele fala isso, porque nós precisamos crer em Jesus assim como cremos em Deus. Talvez Jesus esteja, na primeira frase, credes em Deus, seja um indicativo, né? Vocês creem em Deus, creem em mim. Ou Jesus está simplesmente
no imperativo, falando, credes em Deus, credes também em mim. Mas o que Jesus está dizendo é que, da mesma forma que o homem, que nós devemos crer em Deus, nós devemos crer em Cristo. Ele está se colocando em pé de igualdade com Deus no requisito que se diz fé, crença. E nós precisamos colocar a nossa fé totalmente em Jesus. Irmãos, a fé, ela não é boa somente para as coisas futuras. Ela é boa para o presente também. Tá? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que nós não vemos. A fé é muito boa para o presente, por quê? Porque ela faz bem para nós quando nós confiamos, quando nós cremos no Senhor. Esse é o remédio para as nossas preocupações. Esse é o remédio para as nossas aflições, para a nossa ansiedade. Está na fé em Jesus Cristo. E a fé nas coisas que nós esperamos em Cristo. A nossa esperança, né, ela está totalmente vinculada à fé. Né? Como acabei de citar o versículo 11, o versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que nós não vemos. Isso é a fé. Então, nós esperamos coisas futuras, as quais nós vamos ver Jesus relatando aqui nos versículos 2 e 3. Nós esperamos coisas futuras, crendo que essas coisas vão acontecer. Não é como um jogo de futebol. Né? Recentemente tivemos a seleção brasileira jogando. Quando eu assisti o primeiro jogo, eu falei, pronto, somos campeões. Seremos hexa. Seremos hexa. Né? Eu pensei, com essa seleção aí não tem para ninguém. Nem olhei para as outras seleções. Não tem para ninguém. Digo que a Argentina estaria na última expectativa minha de ganhar. A Argentina que ganhou. Irmãos, a nossa esperança não é dessa forma. Nós não esperamos por algo incerto. Nós esperamos por algo certo. Nós só estamos assistindo, vendo as coisas acontecerem. Porque o fim nós sabemos qual. Cristo vencer. E ele vai cumprir todas as coisas que ele prometeu, que ele disse que faria. Nós só estamos assistindo as coisas acontecerem. Já sabemos o que vai acontecer. E Jesus, depois de falar que eles deveriam crer nele, ele diz, né, o que ele tem feito, o que ele fez para aqueles irmãos, né, e para nós também. Aí diz no versículo seguinte, versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Bom, é bem interessante, né? A imagem que Jesus retrata para nós aqui é como se Deus tivesse realmente uma casa gigantesca. E nessa casa tivesse possibilidade de todos nós morarmos. Nós sabemos que a descrição da nossa morada celestial é a Nova Jerusalém. Mas aqui nessa descrição de Jesus é como se fosse uma casa, que Jesus estivesse indo preparar lugar. Irmãos, a expectativa nossa com o Senhor é que nós iremos para um lugar. E o interessante é que este lugar não é qualquer lugar. Este lugar é a nossa casa. Não é um lugar que você vai se sentir como se fosse um estrangeiro. Você já foi para um local assim? Nunca fui para um país estrangeiro. Mas eu imagino que você chega lá, você não sabe falar a língua deles, você não sabe onde é que ficam os endereços, você não sabe nada. Mas quem sabe, beleza, chega lá, vai se encontrar, mas quem não sabe que nem ele? Né? Você vai ficar perdido. Você não conhece ninguém, ninguém te conhece. Você não fala a língua de ninguém, você não entende nada. Não será assim nessa morte. Nós não chegaremos lá como estrangeiros. Não chegaremos lá perdidos, falando uma linguagem totalmente diferente.
não chegaremos lá desconhecidos por todos, pelo contrário. Nós seremos bem recebidos pelo nosso Pai Celestial, por Deus que nos ama. Nós estaremos ali juntos com os nossos irmãos em Cristo. Veremos os apóstolos, né? Então estaremos indo para casa. Isso é confortante. Era isso que confortava muitos crentes quando eles tinham que abandonar as suas casas, por causa do Evangelho. Era isso que confortava muitos crentes quando eles tinham que abandonar as suas famílias por causa da perseguição, por causa do Evangelho. Quando simplesmente ficavam sem as suas famílias. É porque lá eles sabiam que um dia eles veriam as suas famílias. Pessoas que eles amam. Se encontrariam novamente. Este local, como Jesus mesmo diz, ele está preparando. Ou preparar-vos lugar. Então, nós devemos entender, né? Jesus vai preparar o lugar como se ele estivesse com ferramentas na mão, construindo casas para nós. Né? Carpinteiro lá com martelo, batendo prego, ou pedreiro, né? Fazendo casas. Não. O ministério de Jesus, como nós vemos na palavra de Deus, é outro. Ele está intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado. Nenhuma acusação virá contra nós. Todas as coisas acontecem para o nosso bem. E Jesus está intercedendo por nós. Para que nós venhamos a crescer, para que nós venhamos a glorificar a Deus. Jesus está preparando esse lugar. Irmão, tem coisa mais certa que essa. Você chegará lá, será bem recebido e terá lugar para você. Tá? Eu já ouvi de pessoas que chegaram em determinado local, se programaram, chegaram lá, quando foi bater na casa para ficar lá, se hospedar, não tinha quarto. Não tinha vaga. Alguns nem sequer tinham casa. Foram enganados. Não será assim. Ele prometeu, ele cumprirá. No versículo seguinte, irmãos, nós vemos que não somente isso acontecerá, mas Jesus vai preparar, como ele disse, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Como eu já disse, irmãos, esse será um grande dia, a volta do Senhor, porque nós veremos pessoas que já partiram antes de nós, pessoas muito queridas, pessoas especiais, né? Pessoas que nós, às vezes, nem conhecemos, mas nós amamos, simplesmente por ouvir falar delas. Por exemplo, os apóstolos, né? Nós não conhecemos eles, mas ouvimos, lemos sobre as coisas que eles escreveram e passamos a ter o desejo de conhecê-lo. Veremos. Mas nada é igual a ver o Senhor. Nada é igual a estar onde o Senhor está. E é isso que ele diz. E ele diz para aqueles homens, diz para nós hoje, que ele virá por nós, virá para nos buscar, e onde ele estiver, nós estaremos com ele. Estaremos juntos com o Senhor. Este é o consolo que Jesus vem dando aos discípulos constantemente. E é esse mesmo consolo que os discípulos vêm passando para os seus discípulos de Cristo, constantemente. E é esse tipo de consolo que nós devemos continuar passando para os novos discípulos de Cristo. A volta de Cristo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo... Deixa eu ver. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, final do versículo, né? Depois dele ter falado sobre a volta de Cristo, como ela vai ser, ele diz assim, ó, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nós vemos as cartas, né, escritas tanto por Paulo como por Pedro, João também,
Nós vemos por diversas vezes a forma como esses homens consolam os irmãos em Cristo é falando das promessas de Cristo. É falando do que Cristo tem preparado para nós. Essa é a forma. Não adianta eu querer consolar um cristão com as coisas temporárias dessa vida. Porque o seu consolo, assim como as coisas temporárias da vida, vão passar. Mas o que Cristo promete, isso não passa. E é esse tipo de consolo que devemos buscar, esse tipo de consolo que devemos também dar às pessoas. No versículos 4 a 6, Jesus afirma a sua, nós podemos dizer assim, exclusividade. Né? Não é uma palavra muito bem aceita nos dias de hoje, exclusivo, mas como assim exclusivo? Né? As coisas não são muito bem aceitas. Mas Jesus põe aqui uma certa exclusividade a ele. Nós vamos ler e entender isso um pouco melhor. Diz assim os versículos 4 a 6. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus começa falando sobre o caminho, né? Um caminho que eles conhecem. Aqueles discípulos já conhecem. É interessante, né, irmãos, que aqueles discípulos fazem perguntas, assim como Felipe vai fazer uma pergunta, Tomé fez uma pergunta. Essas perguntas, muitas vezes, nós até criticamos, mas, irmãos, nós devemos agradecer a Deus por essas perguntas, porque a resposta é maravilhosa. São respostas que Cristo dá e as quais nós não teríamos se não tivesse tido aquelas perguntas. Quando Tomé faz a pergunta, né? Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber? Jesus diz, eu sou. É bem interessante, irmão, porque Jesus não fala que ele nos mostrará o caminho, ou que ele sabe nos indicar o caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Jesus, novamente, aqui, ele está se colocando em pé de igualdade com Deus. Ele está colocando, expondo a sua divindade. A única forma do homem se achegar a Deus é através de Jesus Cristo. Não há uma outra. Não há um outro meio de se achegar a Deus. No Velho Testamento, né, irmãos lembrarem, como eles faziam para chegar no Santo do Santo, que era o local, né, que representava a presença de Deus, que tinha a presença de Deus ali. Era necessário o sumo sacerdote, uma vez por ano, né, ele entrasse ali com sangue, para expiação, tanto dos seus pecados como dos pecados do povo. Essa era a forma. E aquela forma, ela era simplesmente uma figura de Cristo. Se fez sacrifício pelos nossos pecados. E hoje, irmão, nós podemos entrar na presença de Deus sem medo de sermos eliminados. Extirpados. Eu não lembro a palavra, mas desintegrados, mortos, né? Enfim. Aconteceu isso com o homem. Porque entraram indignamente. Mas em Cristo, irmão, ele sendo o caminho, nós podemos entrar na presença de Deus sem medo. Porque ele é o verdadeiro caminho. É a forma de nós nos achegarmos a Deus. Não somente isso, mas ele também declara, eu sou a verdade, o caminho e a verdade. A verdade, no contexto, nós podemos entender que seria, eu sou o caminho verdadeiro. Eu sou a palavra que salva. Assim como Jesus é o caminho que salva, que leva para a salvação, Jesus é a verdade que salva.
Não é simplesmente que eles deveriam confiar em Jesus, né? Que ele era realmente um caminho verdadeiro, mas que ele é a verdade. Lembrando, né? Fazendo da mesma forma que nós falamos do caminho, Jesus não estava apontando para o caminho, ele estava dizendo que ele era o caminho. Assim como Jesus não estava dizendo aqui que ele estava ensinando a verdade, mas ele era a verdade, apesar de ele ter ensinado a verdade, ele era a verdade. O homem só se chega, só conhece as coisas de Deus através de Jesus Cristo. As verdades de Deus só são conhecidas através dele. E eu sou a vida de Jesus, né? O caminho, a verdade e a vida. A vida é interessante. Tem uns versículos que eu notei aqui. Jesus fala sobre ser a vida. Jesus também afirmou, eu sou a vida. Tá? Porque Jesus é a vida. Como ele diz lá em João, capítulo 5, versículo 26, Jesus afirmou, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Então, Jesus, como ele tem a vida em si mesmo, então ele pode dar vida a quem ele bem quer. O homem só tem vida através de Jesus, por Jesus. E ele pode dar a quem ele bem quer, como diz lá em João também, capítulo 5, versículo 21. Ele dá a quem quer. Por que o homem precisa de vida? Porque o homem está morto espiritualmente. Porque através do pecado, todos nós morremos. Morremos espiritualmente. Todos nós estamos afastados, destituídos da glória. Todos os homens estão afastados, destituídos da glória de Deus. Por isso eles precisavam vida. Precisavam ter vida. E esta vida só é através de Jesus Cristo. A eternidade, né, como Jesus descreve, aqui em João mesmo, capítulo 17, versículo 3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a única forma de nós termos essa vida eterna, nós nos achegarmos a Deus, é através de Jesus Cristo. Não há uma outra forma. Está vendo a exclusividade? Jesus não diz que ele pode mostrar o caminho. Ele é o caminho. Ele não diz que ensina a verdade, né? Apesar de ter ensinado, ele é a verdade. E também ele. Irmãos, isso vai contra a muitos pensamentos liberais nos dias de hoje, né? Não somente nos dias de hoje, mas já vem há tempos esses pensamentos, de que não há verdade absoluta nas coisas espirituais. Isso é um grande mentira. Porque o que Jesus disse aqui que há verdade absoluta. E essa é a verdade absoluta. E não somente isso. Essa verdade absoluta é o próprio Cristo. Bom, nós sabemos que não é difícil nós encontrarmos pessoas que falam que eu creio em Cristo. Creio que Cristo é o caminho. Creio que Cristo é um caminho, mas que muitos outros caminhos levam a Deus. Não é isso que Jesus Cristo. Se essa pessoa crê em Cristo, ela está muito equivocada. Porque Cristo não ensinou isso. Cristo ensina que Ele é o único caminho. Eu sou o caminho. Não existe outro. É o que Cristo está dizendo. Não existe outra verdade. Né? As pessoas falam, o que é verdade para mim pode ser verdade para você, pode ser mentira. O que Cristo diz é que Ele é verdade. Existe uma verdade absoluta no reino espiritual. Jesus disse que Ele. As pessoas dizem que não. Olha, você pode crer em Cristo, mas você não pode dizer que a outra religião é falsa. Que não é verdade. Não foi isso. Ele disse que Ele é a verdade. E o que está fora dele não é a verdade. Então, isso vai contra, né, as afirmações de hoje, a forma como o homem tem encontrado, né, para confortar e ensinar as pessoas.
Mas a Bíblia nos ensina e nos mostra, irmãos, que a forma que nós podemos ser consolados em Cristo é crer nele. E crer que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E que Ele está preparando um lugar para nós. E que nós estaremos eternamente com Deus por causa disso. Essas são as coisas, é a forma de nós sermos confortáveis, sermos consolados. Nos versículos seguintes, versículos 7 a 9, Jesus afirma que a única forma do homem conhecer a Deus é através dele. Novamente, né? Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Essa verdade que Jesus disse aqui, nós podemos entender como sendo a mesma verdade que o apóstolo João já entendido, né? Ele falou lá no capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. João capítulo 1, versículo 8. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Conhecer Jesus é conhecer Deus. Não há como inverter isso, conhecer a Deus sem Jesus. Não há caminho para conhecer Deus através de Jesus Cristo. E quando nós conhecemos a Ele, nós conhecemos a Deus. A forma de nós vermos e conhecermos o Deus invisível é através de Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo diz, né? Lá em... Deixa eu encontrar aqui. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade habita em Jesus Cristo. Então, a forma de nós conhecermos o Pai é através de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós podemos, a nossa fé, ela aumenta nós sabendo sobre Jesus Cristo e quem é Jesus Cristo. Por isso da importância de nós termos em mente que Jesus Cristo ele não era um mero homem. Que homem poderia dizer essas mesmas coisas que Jesus disse a esses discípulos, né? Em especial a Filipe aqui agora? Olha, eu estou há tanto tempo com você. Quem me vê, vê o Pai, vê a Deus. Quando o Filipe, eu entendo o Filipe aqui, né? Num momento como esse, ele estava esperando algum tipo de conforto, como aquele lá de Moisés, né? Moisés, ele viu, né? Glória de Deus, de costas ali, né? Então, talvez Filipe passou assim, puxa vida, já que Jesus vai nos deixar, então se ele nos mostrar a Deus da forma como Moisés viu, nós ficaremos confortáveis. E Jesus o exortou aqui. Ele estava há tanto tempo e ele não tinha visto isso. Essa é uma verdade, não é uma verdade que precisamos crer e defender. Jesus, ele é Deus. E o Deus que nós servimos, ele é um Deus trino. Você entende completamente? Não, nem eu. Mas eu creio piamente. Ele é um Deus trino, Deus na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Que nós conhecemos Jesus Cristo através do Espírito Santo, quando ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo e nos mostra Jesus, e que nós conhecemos a Deus somente quando nós conhecemos a Jesus. Essa é a questão. E isso deve nos trazer consolo, o fato de conhecermos a Deus. Isso não deve nos trazer a certeza de que nós estamos
próximos do Pai, próximos de Deus. Essa era até uma forma de aumentar a fé daqueles homens, porque eles pensavam, poxa, mas Deus, ele é espírito, e espírito não se vê. Bom, Jesus é homem, homem sim. Ele é homem, é Deus também. E essa é uma verdade que aqueles homens precisavam crer para serem confortados por ela. Essa é uma verdade que hoje eu e você também precisamos crer para nós sermos confortados por ela. Jesus é Deus. A única forma do homem conhecer a Deus é através de Jesus Cristo. Jesus Cristo também afirma, né, nos últimos versículos nossos aqui, versículos 10 e 11, da sua unidade com Deus, né? Versículos 10 diz assim: Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede em mim que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede em mim, ao menos, por causa das mesmas obras. Bom, aqui fica mais claro ainda a questão da Trindade, né? Da unidade perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui, particularmente entre Deus e Jesus, essa unidade perfeita. Isso aqui, na verdade, ele já havia falado sobre isso em outros versículos passados, né? Dessa sua unidade, e que essa sua unidade, ela é vista, essa sua unidade perfeita com o Pai, ela é vista pelo que ele ensina. Porque Jesus mostra àqueles discípulos e a nós que o que ele ensinou não foram coisas criadas da sua cabeça, simplesmente. Foram coisas ditas por Deus, ordenadas por Deus, ensinadas por Deus. Foram estas coisas as quais Jesus passou para os seus discípulos. Jesus passou para a igreja. Como ele diz aqui, ó, João capítulo 8, versículo 26. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Em João também, ainda no capítulo 8, versículo 28, o anterior foi 26, agora 28, disse-lhes, pois, Jesus, quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. Então, todas as coisas que Jesus passou àqueles discípulos foram as mesmas coisas que Deus passou para ele. Tem outros versículos aqui também, no capítulo 12, versículo 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Então, Jesus diz àqueles homens para eles crerem nele, que há uma unidade perfeita entre ele e o Pai por aquilo que ele tem dito, por aquilo que ele tem ensinado a eles. Porque o que ele tem ensinado a eles é o que Deus tem dito, não é meras palavras. Jesus, mas ele tem dito. Não somente isso, mas ele fala também sobre as suas obras, né? Para eles crerem por causa das suas obras. As obras em especial, aqui nós podemos entender os sinais, né? Os quais o apóstolo João fez questão de destacar, né? E faz menção sobre eles no final do livro, no final do Evangelho. Esses sinais, as quais Jesus realizou, os quais Deus estava testificando através desses sinais que Jesus era o enviado de Deus, que Jesus era o Messias. Então, estas obras comprovam tudo isso. Jesus está dizendo, creia que eu estou com o Pai, pelo menos pelas obras. Pelo que eu ensino, pelas obras que eu tenho pregado. Irmãos, se Cristo não é o que ele diz ser, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos.
como diz o apóstolo Paulo, né? Mas se Cristo é aquilo que ele diz e aquilo que toda a Escritura diz sobre ele, não devemos crer, devemos confiar. Ele é digno de toda confiança. Assim como ele exorta aqui, crede em mim que estou com o Pai. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Jesus, é como se ele voltasse no início, né? Crede em Deus, crede também em mim. Ele nos exorta a crer nele. Devemos crer em Jesus assim como cremos em Deus. Devemos crer nas promessas que Jesus nos fez, de um lar celestial, uma morada eterna, onde estaremos para sempre com Ele. Devemos crer que Ele vai voltar. E a sua volta, irmãos, não é uma volta que vai trazer terror para aqueles que creem, mas sim para aqueles que não creem. A volta de Jesus Cristo será um momento de grande sofrimento e angústia, sim, para muitos, os que rejeitaram. Mas para aqueles que creram, será um momento de conforto e consolo, de grande alegria. Essa é a expectativa do crente, do cristão. É ver o seu Redentor. Nós não cantamos isso constantemente? Hei de ver meu Redentor? Ou nós cantamos de boca para fora, da boca para fora. Hei de ver meu Redentor. Que essa seja a nossa esperança, irmãos. Porque nós só conhecemos as coisas espirituais, o reino eterno, a morada de Deus, através do caminho que é Jesus Cristo, através da verdade que é Jesus Cristo. Nós só temos esta vida espiritual através de Jesus. E tudo isso ele demonstra pela sua unidade com Deus, pela sua divindade, por quem ele é. Que a nossa esperança possa estar nele. Você quer sarar da sua ansiedade? Não se turbe o vosso coração. Creia em Jesus Cristo. Deus nos ajude. Que a doença desse século não seja a nossa doença. Porque nós estamos seguindo a receita pela qual Jesus passou. Possamos crer nele. Possamos crer nas suas promessas. Deus te abençoe. Obrigado pela atenção, gente.